Tiago, capítulo 1, eu quero ler o versículo 2 e também o versículo 12. Se você quiser acompanhar no telão, fique à vontade, já está sendo projetado aqui. Tiago, capítulo 1, versículo 2, está escrito assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria. Eu gosto dessa versão NVI, que fala que a gente tem que ter por motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Muito bem, agora o versículo 12, por gentileza. O versículo 12 está na Almeida, edição contemporânea. Bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque depois de ter passado na prova, receberá o que, igreja? A coroa da vida, que o Senhor prometeu aos que o amam. Quantos aqui amam ao Senhor Jesus? Vamos orar um pouquinho? Papai do céu, a tua presença, a presença do teu Espírito nesse lugar é real, podemos sentir, através do louvor, da adoração, mas agora também nós queremos a manifestação da tua presença, através da palavra, meu Pai. Fale conosco nesta noite, use mais uma vez aqui os meus lábios, de uma forma simples, me ajude a ser objetivo, e abra o entendimento espiritual dos teus filhos, para que eles possam compreender o espírito da palavra, não só a letra, mas o espírito, que essa palavra possa realmente tocar o coração dos seus filhos, e ela possa gerar conversão, avivamento, cura, libertação, em nome de Jesus, amém? Eu quero deixar uma reflexão aí nesses próximos 25 minutos, sobre o seguinte título: as provações da vida. As provações da vida. Eu quero falar um pouco sobre provação. E primeiramente, eu penso ser muito importante eu dizer que provação não é a mesma coisa do que consequência de pecado, porque tem muita gente que confunde isso. Às vezes a pessoa, ela fala, eu estou passando por uma provação, mas não é provação, ela está vivendo a consequência de uma vida de pecado. Eu não vou tratar sobre isto hoje, mas eu estou falando porque é bom você saber que provação é uma coisa. Provação é quando você está vivendo uma vida alinhado com a palavra de Deus, você está aí com a ajuda do Espírito Santo, buscando viver com a tua vida no altar, e sobrevém tribulações, lutas e provação, você vai passar com alegria, como a gente leu aqui. Mas consequência de pecado, de erro, aí é diferente. Aí isso traz muitas vezes um certo tipo de perturbação na alma da pessoa, e a pessoa, eu estou passando por prova. Não é prova, muitas vezes não é prova, é consequência de pecado. Mas também é importante eu já falar aqui na introdução, irmãos, que se tem algo que todos nós cristãos precisamos definitivamente, não aprender, porque nós já sabemos disso, mas nunca nos esquecer que, irmãos, vida com Deus, uma vida no altar, não é imunidade contra as lutas. Você viver uma vida santa, como Jó vivia, íntegra, um homem de Deus, uma mulher de Deus, não é imunidade contra as tribulações, contra as provações que você, que eu, que nós vamos ter que passar. Talvez até num certo sentido, quanto mais você procura viver no altar do Senhor, mais lutas você vai ter que enfrentar, porque o diabo, ele vai querer sempre tocar a sua vida. Isso é fato. Tem um texto de Romanos, capítulo 8, lá no versículo 37, muitos de nós conhecemos o texto, que fala que em todas as coisas nós somos o quê? Mais do que vencedores. Mas se você ler alguns versículos antes, vai falar de um monte de lutas que a gente às vezes precisa passar como cristão. Mas em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores. Ele vai falar lá que nada e ninguém pode nos separar do amor de Cristo. Agora veja bem, esse texto que a gente leu aqui como base, esses dois versículos, é muito interessante, ou são interessantes, são dois versículos. O versículo 2, nós lemos aqui que, olha, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passardes por diversas provações. É estranho isso, mas a Bíblia está dizendo que quando a gente passa por provação, a gente tem que o quê? Se alegrar. E se você talvez não entenda isso, você precisa entender,
Porque quando um cristão está maduro na fé, ele entende que cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Então assim, luta na sua vida, provação na sua vida, você está vivendo no altar e tem luta e tem adversidade, você pode ter certeza, Deus quer te promover. Então se alegra e fala, opa, que luta, aleluia, glória a Jesus por essa provação, por esse tempo, porque eu sei que Deus tem coisas grandes para mim. É o que o texto fala, tende por motivo de alegria, quando vocês passam por provações. Agora o versículo 12, a parte B, nós lemos, porque depois de ter passado na prova, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Duas coisas importantes aqui que a gente precisa olhar com carinho nesse versículo 12. Primeiro, depois de ter passado na prova, ou seja, se você quer receber não só a coroa da vida, mas as bênçãos que Deus tem na sua vida, ou para a sua vida, aqui também na terra, presta atenção, primeiro você tem que fazer o quê? Passar na prova. Depois de ter passado na prova, você recebe a coroa da vida. Depois de ter passado na prova, você recebe o milagre, você recebe a bênção, você recebe a promoção. Mas se você não passa pela prova, é igual um aluno quando está estudando. Ele estuda, depois ele tem avaliação, vai avaliar se ele realmente pode passar de nível, ou de ano, então, com Deus é igualzinho. Agora, o versículo também diz, depois de ter passado na prova, receberá a coroa da vida, que o Senhor prometeu a quem, igreja? Aos que o amam. Ou seja, presta atenção, você sabia que as provações, elas avaliam o nosso amor para com Deus? Isto é verdade. Se tem algo que revela o nosso amor para com Deus, são as provações, são as lutas, porque neste momento, ou nós vamos manifestar a nossa fidelidade a Deus como Jó, falamos sobre ele recentemente, ou nós vamos abandonar o barco, falar, não, esse negócio não é para mim não, esse negócio, o John Piper, ele tem uma frase que ele diz assim, permanecer firme durante a provação é uma evidência de que nós amamos a Deus. Então quando a pessoa está passando por aquela prova, poxa, a vida está no altar, está vivendo uma vida com Deus, mas prova, e ela passa ali firme, é uma mensagem que ela está mandando lá para o céu, dizendo, Deus, eu te sirvo, não é por conveniência, eu te sirvo não é porque o Senhor está me abençoando, eu sou como Jó, eu não sou como a mulher de Jó, amaldiçoa esse Deus e morra, não, eu sou Jó. Pai, eu sei receber as bênçãos que o Senhor me dá, mas eu também sei lidar com as provações que o Senhor me permite. Como Paulo, lá em Filipenses 4, pois eu já aprendi a contentar-me em toda e qualquer situação, eu sei ter abundância, mas também sei passar por necessidade, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Uau! Gente que ama a Deus. Então, é bonito quando você lê que depois de ter passado na prova, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Você ama, você provou que você ama, você está passando por uma provação, por uma tribulação, e você não está blasfemando, você não está reclamando, a coroa da vida, a bênção, o milagre. Agora, eu quero nesta noite, rapidamente, falar sobre alguns benefícios da provação na vida de um cristão, porque tem gente que ainda acha que provação na vida do cristão não serve para nada, eu não sei nem por que provação, luta, tribulação. Irmãos, claro que eu não vou esgotar o assunto aqui, é só uma reflexão, mas há muitos benefícios que a gente pode desfrutar com as provações. Por exemplo, é em meio à provação que somos o quê? Moldados por Deus. Você sabia disto, que é quando você passa por provação na sua vida, que Deus, Ele vai moldar você, Ele vai trabalhar a sua vida. Olha o que está escrito em Romanos 5, versículo 3 e 4. Também nos alegramos. Olha que Paulo, ele fala a mesma linguagem de Tiago, não poderia ser diferente, porque eles foram só os escritores, o autor da Bíblia é o Espírito Santo, e Paulo está falando, também nos alegramos ao enfrentar o quê? Dificuldades e provações, pois sabemos que contribuem para quê, igreja? Para desenvolvermos perseverança,
E a perseverança produz o quê? Caráter aprovado. E o caráter aprovado, ele fortalece nossa esperança. Então olha que incrível. É quando nós estamos sendo provados, é quando nós passamos por tribulações, por dificuldades, que o Papai do Céu, ele vai moldando o nosso caráter. Ele vai formando em nós um caráter aprovado. É por isso que você lê lá no Salmo de número 119, no versículo 71, nessa versão NVT, é bem bacana, onde está escrito assim, ó: o sofrimento foi bom para mim, pois me ensinou a dar atenção a teus decretos. Então, eu quero desafiar você que está aqui nessa noite, a partir de hoje, nunca mais reclamar de dificuldades na sua vida, de adversidades, de provações. Pelo contrário, se você está vivendo e se esforçando com a ajuda do Espírito para viver uma vida no altar, viver com Deus, cada dificuldade, meu irmão, celebra, fala: Jesus, o Senhor quer me promover, o Senhor quer me deixar um pouco mais parecido com Jesus. Porque isso aqui, ó, o primeiro benefício da aprovação, em meia aprovação, que somos o quê? Moldados por Deus. Um segundo benefício, olha só, a aprovação desenvolve o nosso crescimento espiritual. Irmão, irmã, acreditem, é impossível um cristão crescer espiritualmente sem ser provado, sem passar por tribulações, sem passar por lutas. Eu não tenho nenhuma dúvida de que as maiores conquistas na minha vida, principalmente espiritualmente falando, ministerialmente falando, foi quando eu enfrentei lutas na minha vida. Tiago, capítulo 1, no versículo 3 e 4, está escrito assim: pois sabem que quando sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer, e é necessário que ela cresça, pois quando estiverem plenamente desenvolvida, vocês serão o que, igreja? Maduros e completos, sem que nada lhes falte. Então preste atenção, por que você tem que aprender a apreciar a aprovação na sua vida? Porque em meio à aprovação, em meio à dificuldade, que você desenvolve a perseverança, e a perseverança vai fazer com que você se torne um cristão maduro, completo, não tendo falta de nada. Então coloque algo no seu coração, meu querido irmão, minha querida irmã. Cada tribulação que você tem que enfrentar, cada problema que você tem que resolver com a ajuda do Espírito Santo, é um degrau que você vai subir na sua vida espiritual. Estágios, é assim. Eu não tenho nenhuma vergonha, eu falo isso muito no Tadel, mas eu já falei aqui para vocês várias vezes. Eu não tenho vergonha de dizer que até hoje, como pastor, eu errei mais do que eu acertei. Mas glória a Deus por isso, porque eu estou crescendo, eu estou aprendendo, minha esposa, nós estamos aprendendo. Porque às vezes as pessoas, elas não crescem espiritualmente, sabe por quê? Porque a primeira tribulação, a primeira dificuldade, a primeira provação, ela desiste, ela para, aí fica igual o povo lá no deserto, né? O povo de Israel, 40 anos assim, ó, rodeando em círculo. Por quê? Porque não passa de nível. Deus, ele permite a provação na vida da pessoa, mas a pessoa, ela infelizmente acaba se sucumbindo diante da provação. Tem uma frase do pastor Josué Gonçalves, que ele fala assim: a provação é um meio que Deus usa para ensinar lições que não aprenderíamos de outra forma. E eu creio nisso, eu concordo com a frase aqui do pastor Josué. A provação é um meio que Deus usa para ensinar lições que não aprenderíamos de outra forma. Então olha aqui para mim, então eu sirvo a igreja como pastor, com a minha esposa, e nós não estamos aqui para manipular ninguém, para dominar sobre você, nós estamos aqui para servir vocês. Mas a gente pode errar, e quando eu erro com alguém, e esse erro talvez foi grave, e até mesmo fez com que uma pessoa, uma família saísse da igreja, vai ser muito ruim para mim, para minha esposa, e a gente já cometeu esse erro muitas vezes. Hoje, graças a Deus, menos, mas não estamos isentos, somos humanos. Só que é o seguinte, cada tribulação, e é uma grande tribulação quando isso acontece, mas a gente fica mais maduro, a gente fica mais maduro. Quantos me entendem? Então,
A provação desenvolve o seu crescimento espiritual, você tem que entender isso. Não adianta você ficar, ai meu Deus, quantas provações, quantas lutas, Meu irmão, você está com a vida no altar? Glória a Deus, fala, Espírito Santo, me dá alegria, eu quero passar pela prova, dando literalmente glória a Deus. Uma outra lição que a gente também, outro benefício da provação, é que a provação nos leva a confiar e a depender mais de Deus. Sabia disso, queridos irmãos? A provação nos leva a confiar e a depender mais de Deus. Alguém disse, e eu também concordo com isso, que por vezes o Espírito Santo, ele dá uma retirada de nós da presença, né? Ele tira a presença dele de nós um pouquinho. Eu sei que isso pode parecer heresia aos teus ouvidos, mas eu creio assim, que às vezes o Espírito Santo, ele tira a unção dele sobre nós, não vamos falar presença, né? Mas o Espírito Santo tira a unção para ver se a gente vai continuar na força do braço, com a própria sabedoria, com a experiência, ou se a gente vai falar, Deus tem misericórdia, não retires de mim o teu Espírito Santo, torna-me dar-me a alegria da salvação, eu preciso do Senhor. Porque, gente, a provação nos leva a confiar e a depender mais de Deus. Em Deuteronômio 8, versículo 16, está escrito assim, aqui está falando sobre o povo de Deus, o povo de Israel, quando eles ainda estavam lá no deserto, querendo entrar na terra prometida, e está escrito que no deserto, te sustentou com maná, que teus pais não conheceram, para te humilhar e para te provar, mas olha só, para no fim te fazer bem. Então está falando, Deus trabalhando no coração deste povo, e Deus trabalhou com essa geração aqui, com esse povo, décadas, através das provações, para te humilhar e para te provar. Tem gente que fala assim, pastor, olha, quando a gente está com a vida no altar, Deus nunca vai permitir que a gente passe fome, né? Esse povo passou fome, depois Deus, está lá em Deuteronômio, nos primeiros capítulos, mas fala que Deus sustentou eles depois. Davi disse lá no Salmo 37, eu fui moço, e agora eu sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Então, a gente não vai viver uma vida mendigando o pão, mas Deus permite que às vezes, até o pão falta. Eu passei, irmãos, a igreja já estava com mais de 100 pessoas, eu até comentei isso com alguém essa semana que eu testemunhei, acho que foi lá com os irmãos que eu estava conversando, ano sem fazer compra, nem meus irmãos que congregam comigo sabiam disso, era meu tempo, minha esposa e meus filhos passando com Deus, tudo assim, indo no mercado, comprando só o suficiente, não tinha dinheiro, olha, uma luta, mas de fato Deus nunca deixou faltar, mas foi difícil. Agora, veja bem, Deus trabalhou nessa geração, através da provação, para ensinar esse povo a depender de Deus, a confiar nele, mas olha que lindo, gente, o propósito da provação, para no fim te fazer o quê? Para no fim te fazer o quê? O bem. Então, se Deus está provando você, no fim Ele quer fazer o bem, sempre, Ele tem um propósito em te provar. Outro benefício que a provação nos traz, a provação nos leva mais perto para Deus. A provação não apenas nos faz confiar e depender mais de Deus, a provação também, ela nos leva para mais perto de Deus. Nós falamos aqui recentemente, domingo retrasado, sobre Jó, né? Usamos ele como exemplo de buscar uma nova experiência com Deus, e nós lemos lá em Jó 42, versículo 5, com os ouvidos eu ouvira falar de ti, mas agora te veem os meus olhos. Então olha que lindo, antes de Jó ser provado, ele ouviu falar de Deus, mas depois da provação, ele fala, os meus olhos te contemplaram, aleluia. A provação, meu irmão, tem esse poder de levar você para mais perto do Senhor Jesus. É por isso que a Bíblia nos ensina, se alegre quando você passa por uma tribulação, quando você está sendo provado. Olha só, talvez, tem gente aqui nesta noite, que nem tem hábito de vir para a igreja numa terça, mas você sabe por que está aqui? Você veio buscar mais a Deus, você veio buscar e se aproximar mais de Deus, porque você está passando por uma tribulação.
Você está passando por uma provação, por um tempo difícil. Esse tempo te fez você buscar um pouco mais a Deus. E eu já quero aqui entrar na conclusão, como eu disse, é apenas uma reflexão. Eu quero concluir aqui falando rapidamente sobre 3 lições que precisamos saber. Nós precisamos saber essas lições quando nós estamos passando por esse momento de prova, de luta, né, de adversidade. A primeira, seja sempre paciente na provação. Seja sempre paciente quando você estiver passando por tribulação. Paciência. Saiba esperar em Deus. Lá em Romanos 12, no versículo 12, na parte B está escrito: sejam pacientes na tribulação. Porque enquanto nós não aprendermos a esperar em Deus, quando nós estamos passando por um problema, uma dificuldade, irmãos, o deserto não passa. Porque Deus, Ele não tem pressa. Não adianta Ele permite uma prova na sua vida e você acha que Deus vai, tadinho do meu filho, não, prova, está definido, a soberania de Deus, Ele colocou, você vai ter que passar. Pastor, o que eu tenho que fazer? Esperar com paciência. Não é? O salmista Davi, lá no Salmo 40, versículo 1, não é isso que ele diz? Esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. Você está passando por uma prova, por um momento difícil, não é consequência de pecado, pastor. Eu tenho, pela misericórdia de Jesus, buscado Ele. Então, aprenda a esperar. Deus não tem pressa. Ele está te provando, Ele está te preparando para um novo estágio na sua vida, para algo novo na sua vida. Uma segunda lição que a gente precisa aprender: creia que Deus não nos deixa ser provado acima do que podemos suportar. Jamais, jamais o Papai do Céu vai permitir que você seja provado acima do que você pode suportar. Pastor, estou passando por uma provação que não pode ser de Deus, pastor, eu não suporto. Imagina, você é filho, você é filha. Olha o que está escrito em 1 Coríntios 10, versículo 13: não sobreveio a vocês, Paulo está escrevendo para a igreja, não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é o que, gente? Fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados ou provados além do que podem suportar, mas quando forem tentados ou provados, Ele lhes fazer o quê? Ele vai fazer o quê? Providenciará um escape para que o possam suportar. Aleluia. Isso é lindo, porque você serve um Deus que conhece a sua estrutura, conforme está escrito no Salmo 103. Ele sabe da tua estrutura. E tem uma frase que eu amo ela demais, de vez em quando eu mando essa frase: se Deus encheu sua vida de obstáculos, é porque Ele acredita na sua capacidade de passar por cima de cada um deles. Celebre. Uau, Deus quer me promover, estou passando por uma prova, está difícil, eu não estou entendendo, mas aleluia, Deus quer me promover. Eu sei que Ele não vai deixar eu ser provado, ser tentado, ser atribulado acima do que eu posso suportar. E uma terceira e última lição que você nunca deve esquecer quando você está sendo provado: entenda que Deus não nos livra do tempo de tribulação, do tempo de provação, do tempo de adversidade, mas Ele livra nós quando nós estamos passando pela tribulação. Ele não te livra, como a gente aprende, isso não é frase de efeito, é bíblico. Muitas vezes Ele não te livra da fornalha de fogo, mas Ele te livra lá dentro da fornalha. Ele não te livra das covas ou da cova dos leões, mas Ele livra você lá dentro da cova. Então Ele não vai livrar você de passar por provação, por tribulação, mas dentro da tribulação Ele vai estar com você. Olha que texto lindo, nós conhecemos o texto, Isaías 43, versículo 1, olha que lindo: mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou. Coloca o teu nome aí. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Ou seja, você vai passar pelas águas, mas eu estarei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Aleluia, glória a Deus. Então, eu quero encerrar a minha reflexão lendo para você aqui essa palavra de 2 Coríntios 4, que eu acho muito lindo esse texto, que Paulo está escrevendo
para a igreja, para nós: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não, aleluia. Gente, isso aqui é uma promessa mais linda do que essa. Se Deus é por nós, se Deus é por nós, é isto. Talvez você entrou aqui passando por uma provação, por um tempo difícil. Se ama a Deus, Ele também te ama. Ele tem um propósito. Eu gostaria que os irmãos se colocassem de pé, por favor.